Olá, irmãos, graça e paz. É grandiosamente, gratificante estar aqui, mas sentindo muito a falta dos irmãos, no momento, mas sabemos que há tempo para todas as coisas, Tempo de abraçar e de afastar. É bom que dá uma saudadezinha gostosa, mas enquanto isso a gente vai se falando aí pelas mídias, pelas redes sociais. Alguns a gente tem que sair à rua para resolver alguma coisa e acaba se encontrando, se esbarrando por aí. Mas graças a Deus por todas as coisas, Eu gostaria de estar meditando neste dia, nesta noite, com os irmãos, um texto de Atos 2, versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título: Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor possa nos abençoar com a porção desta sua palavra. Bom, irmãos, Lucas, no livro de Atos, praticamente são dois momentos aqui, dois tipos de relatos que ele tenta fazer. Primeiro, em termos de quantidade, números, ele fala aqui um pouquinho antes no meio desse capítulo aqui, sobre números, os 3.000 convertidos. Mais à frente ele fala 5.000 e depois, para o fim, ele já vem falando de multidões. Mas, especificamente, esse trecho aqui, ele quer dar resposta à igreja, quer fazer um relato breve, pessoal, de como a igreja se comportava. E, a partir do início do capítulo 2, quando estavam todos reunidos, no dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo local, e sobreveio aquele vento impetuoso, um som, e desceu sobre todos aqueles que ali estavam, como que línguas de fogo, a descida do Espírito Santo, literalmente. E começaram a falar cada um, e tinham homens de toda parte de nações debaixo do céu. Tinham medos, pardos, gente da Mesopotâmia, Capadócia, judeus, muita gente ali de todos os cantos das nações. Então, começaram a falar e ouvir como que na própria língua materna. E no final desse relato, alguns começam a zombar, dizendo que estavam embriagados. Quando começa o grande discurso de Pedro, ele explicar que não era isso, que era a profecia de Joel, que estava se cumprindo ali, quando se derramaria o Espírito sobre todos que ali estavam. E ao final dessa explanação de Pedro, desse discurso, aqueles homens que estavam ali, que entenderam, tiveram seus corações compungidos, perguntaram a Pedro e os apóstolos que estavam ali: e agora, o que faremos, irmãos? E Pedro diz a eles: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Daí, então, passa a falar sobre esse texto aqui, de como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina aqui não é qualquer doutrina, é o Evangelho. E quando diz perseveravam, eles eram constantes, estavam sempre ali ensinando o Evangelho, a palavra do Senhor. Não era uma igreja que se preocupava com a fachada do templo, não era uma igreja que se preocupava com a ornamentação do pátio, não era uma igreja que se preocupava com shows pirotécnicos, até porque naquela época não havia isso ainda, irmãos? Mas eles não se preocupavam com isso, se preocupavam unicamente com a palavra, em ensinar. Tudo que eles aprendiam, eles ensinavam. E a partir daí, seriam 4 pontos. O primeiro ponto é a doutrina. O segundo ponto é na comunhão. Eles também perseveravam na comunhão. Eles tinham tudo em comum. Como diz o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não eram homens comuns. Já vimos antes que eles vinham de toda parte, debaixo do céu. Mas eles estavam vivendo uma coisa em comum,
que era crer naquele evangelho maravilhoso que estava sendo difundido ali, após a grande explanação de Pedro. Então, esses homens vinham de toda parte. E quando chega no capítulo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo ao produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Porque esses homens vieram de toda parte, e depois que reconheceram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quando creram na palavra e verdadeiramente se converteram, eles não queriam voltar para onde eles estavam, certamente por represálias e tudo mais. Então eles desejavam ficar ali, mas como? Ficar perambulando pelas ruas? Então aqueles que tinham propriedades vendiam essas propriedades, e não era de qualquer jeito, não era obrigado também. Eles vendiam essas propriedades e colocavam aos pés do apóstolo responsável por fazer essa divisão. Alguém que eu posso dizer assim, um tipo de apóstolo que estava ali à frente da filantropia ou até mesmo da tesouraria, né, daquele grupo, daquela comunidade ali. Veja, irmãos, nos dias de hoje que temos vivido, temos estado em casa, retirados aí um pouquinho, por conta dessa pandemia aí, e eu lendo esse texto em casa, me veio a comparação com a nossa igreja, os dias de hoje, né? O que temos vivido pelo mundo afora. E não é diferente se um determinado irmão pega parte de sua propriedade, parte de seus bens e doa para a igreja, para que aquele bem seja vendido e o que for angariado com aquele bem, com a venda daquele bem, que seja revertida no auxílio daqueles que precisam. Então isso me chamou a atenção. A igreja primitiva vive hoje dentro de nós. Nós somos a igreja primitiva de hoje, se eu posso falar assim, né? E também no partir do pão. Lá no 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse pão não está se referindo só ao alimento diário aqui deles, né? Mas fala também da ceia. Eles perseveravam unânimes no templo. Diariamente eles lá estavam para adorar o Senhor, buscar e fazer a vontade daquele que um dia os resgatou de um lamaçal de pecados, né? E eles participavam de cultos juntamente, né? E participavam de todas as partes do culto. E na hora do partir do pão, certamente eles traziam à memória tudo aquilo que foi lhes feito, toda a necessidade que eles tinham de estar ali adorando, bendizendo e glorificando o santo nome. E a partir daí também perseveravam nas orações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, irmãos, orações, eles também se dedicavam às orações, como parte de todo o culto, de todas as coisas que eram feitas na igreja, e parte dessas orações não eram só quando tudo estava bem ou quando tudo estava mal, era em todo o tempo. Eles perseveravam nas orações também. Certamente, no momento que estavam com dias de adversidade, dias maus, oravam. Nos dias bons, dias de prosperidade, eles agradeciam a Deus por tudo aquilo que era feito. Então, eles perseveravam, eram constantes em tudo. Na doutrina, que foi o primeiro ponto, na comunhão, segundo ponto, no partir do pão, terceiro ponto, e nas orações, o quarto ponto. E eles tinham tudo em comum, como eu já disse. Eles não eram comuns, mas viviam tudo em comum. Tudo era para um bem comum, tudo o que faziam. E por isso, à medida que eu lhe acrescentando os dias, o Senhor vinha nos abençoando. O pão que era partido de casa em casa me fez arremeter para os dias de hoje também. Hoje estamos dentro de casa, não dá para perseverarmos no templo, porque o templo hoje, graças a Deus por isso, não é só um, são vários templos. A igreja se espalhou de uma forma grande, né? Que hoje não temos só o templo aqui físico, das dependências da igreja, mas cada lar, cada casa é um templo específico do Senhor. E ali podem se ajuntar todas as famílias, é claro, se ajuntar separadas,
família Silva, a família Souza, a família Rosa, a família Barbosa, e assim vai, família por família. No partir do pão também, eu posso trazer para os dias de hoje a seguinte coisa: quando estamos saindo, alguém do sítio, da casa, condomínio, comunidade onde moramos, certamente cada um sempre pergunta: estou indo ao mercado, alguém precisa de alguma coisa? E vai aquela notinha de cada um, estão se poupando, estão tendo algo em comum. Eu sei que, da mesma forma que aqueles homens vinham de várias partes, nós também vimos de vários lugares, temos vários pensamentos, várias culturas, mas hoje há um algo a mais que nos une, que é o amor desse Deus maravilhoso que um dia nos resgatou e nos fez igual. Como a própria palavra diz, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, em bondade e amor, somos iguais a Deus, porque Ele nos fez assim. Quando Ele começou quando Deus sonhou conosco, foi isso que Ele sonhou e foi isso que Ele projetou e executou. Somos parte dEle, literalmente falando. Que o Senhor nos abençoe, nos faça resplandecer o rosto sobre nossa face, onde quer que nós formos, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que esse Espírito Santo maravilhoso venha nos abençoar, nos mostrar, nos fazer entender por que passamos por isso ou por aquilo. Deus possa nos abençoar. Bom, irmãos, é chegado ao fim do que achamos que é o culto de hoje, mas pedir agora que você esteja chegando mais ao seu parente aí, seu filho, seu esposo, filha, quem estiver com você aí. Se achegue, se puder dar as mãos, inclinar sua cabeça. Vamos orar agora. Você em casa pode compartilhar dessa oração também, fazer o seu clamor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor, desde a igreja primitiva, o Senhor veio preparando a Tua casa, Senhor, a Tua igreja para fazer a Tua vontade. Por isso, Deus, obrigado porque a Tua doutrina nos é entregue até hoje, Senhor, por homens de fé, homens verdadeiros, pautados na Tua palavra, Pai, aqueles a quem o Senhor mesmo inspirou. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem nos dado comunhão, mais do que estarmos juntos, mas estamos juntos continuamente, compartilhando a mesma fé, Pai. Obrigado também, Senhor, pelo pão, Senhor, que o Senhor não tem deixado faltar o pão em nossas casas, Senhor, e se alguém tem um pouquinho a mais, cede para o outro. Ó Deus, muito obrigado, porque temos liberdade, Senhor, e se relacionar contigo intimamente através das orações. E tudo isso, Senhor, é por conta do Teu Santo Espírito que um dia o Senhor derramou sobre nossas vidas, ó Pai, porque por nós mesmos não sabemos orar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor vai fazer, e obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado sossego no momento tão deturbado de nossa sociedade, Pai. Em meio às vezes que não entendemos se é A ou se é B, se é sim ou não, o Senhor tem posto Sua boa mão sobre nossas vidas e tem nos acalmado. Obrigado por todas as coisas, assim lhe oramos, com perdão de pedido de pecados, e que o Senhor possa continuar dando discernimento e direção à Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra,
vê-se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça